Olá, tudo bem? Eu espero que você e sua família estejam bem, em segurança, protegidos, cuidados, guardados. Eu espero também que você esteja sendo de alguma forma edificado, provocado à reflexão com os nossos estudos de quinta-feira. Esses estudos fazem parte hoje, por exemplo, da aula 35. Esses estudos fazem parte, eu estava dizendo, de uma série sobre a espiritualidade. A gente sabe que a vida cristã tem como fator preponderante a espiritualidade. A gente está falando de uma espiritualidade emocionalmente saudável. A gente está usando como base o livro do pastor Peter Scazzero, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, pastor Peter Scazzero. Excelente livro. Ele escreveu um outro livro nessa mesma dinâmica e temática da espiritualidade. Aqui ele está falando para mim e para você, né? Espiritualidade emocionalmente saudável, para nós. Ele escreveu um outro que se chama Igreja espiritualmente, emocionalmente saudável. Tem a espiritualidade e tem a igreja emocionalmente saudável também. E pode ser um próximo livro aí para estudar, né? Mas se bem que é a mesma dinâmica, só que muda para o foco da igreja. Se você perdeu alguma das aulas, todas estão aí no meu canal do YouTube. Né? Não se inscreveu ainda no canal do YouTube? Vai lá, se inscreva, seja um inscrito, clique no sininho. Toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Lembrando que, com exceção de finais de semana e feriados, os demais dias da semana, logo pela manhã, eu envio uma devocional de 3 minutos em média, 2 minutos e meio a 3 minutos e meio, para que a gente possa já iniciar o dia refletindo em alguma palavra de Deus, em algum verso ou alguns versos da palavra, mas ali em média 3 minutos. Temos o estudo de quinta, temos o estudo sobre o livro de Romanos, que acontece no domingo de manhã. Esse não vai para o canal do YouTube, ele está acontecendo através do aplicativo Zoom, que eu envio o link nos grupos da nossa igreja. Se você quiser participar desses estudos de Romanos, fala comigo. Me manda uma mensagem aí no comentário do vídeo, e aí eu vou me lembrar de mandar o link para você, entrar em contato privado contigo para mandar para você, se você não fizer parte dos grupos da nossa igreja. Às vezes você é de um outro lugar, mas quer participar do estudo. Você é convidado e convidada, será um prazer recebê-lo nos domingos, 10 da manhã, aula ao vivo, pelo aplicativo Zoom, Carta de Paulo aos Romanos, tá bom? E também nós temos o nosso culto às 19 horas, tá? Esses acontecem presencialmente e também online, ao vivo, todo domingo às 19 horas. Tem em média duração de 1 hora, né? Pouquinho menos, pouquinho mais, mas em média 1 hora, para não ficar tão difícil e cansativo de acompanhar você que não pode estar presencialmente. Fala comigo no particular, manda uma mensagem e a gente vai dar um jeito de fazer você poder participar desses momentos também, tá bom? Bom, aula 35, nós estamos algumas semanas falando sobre uma tal de muralha, né? Na jornada cristã tem uma tal de muralha, seguindo aqui o livro, e essa muralha a gente pode também encontrar com o nome de noite escura da alma, né? São aqueles momentos que no linguajar evangélico, costumo dizer que no evangeliquez, nós chamamos de desertos. São os desertos da nossa vida, né? E todos nós, se não passamos ou estamos passando, passaremos por momentos muito assim difíceis. Vale ressaltar que quando falamos de noite escura da alma, desses momentos difíceis, até porque a temática de hoje é encontrar um caminho através dessa muralha, dessa noite escura da alma, né? Quanto tempo isso vai demorar, esse deserto? Parece longo, parece difícil de percorrer. O pastor Peter escreve assim, ó: o importante é notar que
provações que encontramos cada dia não são a noite escura da alma, não são essa muralha da jornada cristã. Provações são o trânsito que está engarrafado, o chefe que é importuno, atraso na partida de um avião, defeito no seu carro, no meu carro, febre, alguma enfermidade do dia a dia, na madrugada ser acordado por algum barulho de rojões, fogos de artifício sendo soltos, ou cães latindo na vizinhança, alguém gritando na rua. Essas são provações do dia a dia, né? Não são essas os eventos, não são esses os eventos que caracterizam a noite escura da alma, né? A gente está falando aqui de momentos muito difíceis. A noite escura da alma, e ele dá alguns exemplos bíblicos interessantes. Olha só, as muralhas da jornada cristã são Davi fugir de um rei invejoso durante 13 anos no deserto, isso é uma muralha. Abraão esperar 25 anos pelo nascimento do seu primeiro filho, Isaac, isso é uma noite escura da alma. 25 anos para que viesse o primeiro filho, Isaac. Uma outra muralha, que também é muito clássica da Bíblia, é quando Jó perde 10 filhos, perde a saúde e perde também os seus bens, tudo no mesmo dia. Isso é uma muralha. E isso é uma noite escura da alma, né? Então não são essas provações do dia a dia que caracterizam a muralha ou a noite escura da alma. São estas provações mais complexas. Uma enfermidade séria, né? Uma doença que se arrasta por anos, um tratamento difícil, um problema relacional na família, problema com vícios na família. Às vezes tem um filho, um neto, um avô, um pai, uma mãe, uma avó que tem algum problema nessa área, né? Isso são muralhas, isso são provações, são as nossas noites escuras da alma. Quando existe problema financeiro, não conseguimos honrar com os nossos compromissos, isso são as noites escuras da alma. Tem até um texto que ele cita, que é Tiago, capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma, né? Essas aqui são as provações do dia a dia, né? O texto da Epístola de Tiago está falando daquelas provações do dia a dia que acontecem, né? Um ambiente de trabalho difícil, coisas assim. A muralha, a noite escura da alma, quando a gente fala disso na jornada cristã, a gente está falando de problemas maiores, mais complexos, como aqui o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, o exemplo de Jó, né? Então são essas lutas maiores que nós travamos, que nós chamamos de desertos, né? E aí, a reflexão de hoje é para que nós possamos identificar na nossa vida quais são as nossas provações cotidianas e que acontecem no dia a dia, né? E quais são aquelas que podem ser caracterizadas ou que se enquadram na noite escura da alma. Será que nós temos condições de fazer essa divisão? É um bom exercício, é uma boa tarefa a ser feita. Porque senão daqui a pouco, qualquer provação do dia a dia, qualquer problema do cotidiano nosso, seja no trabalho, seja, enfim, na família, mas coisas do dia a dia que acontecem e que fazem parte da vida normalmente, a gente vai querer começar a caracterizar como a noite escura da alma. Vai querer começar a caracterizar como uma muralha na nossa jornada cristã, na nossa caminhada de fé. E esse é um dos problemas que prejudicam. Esse problema é um dos que vem prejudicar a nossa espiritualidade, para que ela seja emocionalmente saudável, porque a gente começa a ficar paranoico, as nossas emoções começam a não ter saúde nenhuma, né? E a nossa espiritualidade vai por água abaixo, né? Vai ladeira abaixo. Então, meu desafio para você, que é o desafio que eu tenho para mim essa semana,
é olhar para a minha caminhada cristã, para a minha jornada cristã, você vai olhar para a sua. E a gente vai procurar identificar quais são as provações cotidianas, provações do dia a dia, que ocorrem, e que até porque fazem parte da vida mesmo. E dentre as nossas lutas, tribulações e provações, quais nós podemos elencar como parte da nossa noite escura da alma, parte da nossa muralha, luta travada, né? Deserto longo, tribulação que se arrasta por algum tempo, ou mesmo que num período curto de tempo, por exemplo, Jó em um dia, né? A noite escura da alma dele acontece em um dia. Perde 10 filhos, perde seus bens, perde sua saúde em um mesmo dia. Então, às vezes, não são anos se arrastando, como no caso de Davi, 13 anos, fugindo de um rei, e nem os 25 anos da espera de Abraão pelo seu primeiro filho Isaque. Jó foi em um dia, sua muralha acontece, né, se levanta diante dele. Faça esse exercício. A próxima semana a gente vai romper essa muralha e ver o que é que tem do outro lado dela. Quando a gente consegue ultrapassar esses momentos de tanta dificuldade, rompendo essa barreira da noite escura da alma, o que é que nós encontramos então do outro lado dela e como que vai ser a nossa jornada cristã daí para frente, quando rompemos a muralha, a noite escura da alma, com relação à nossa espiritualidade. Sempre com o objetivo de que a nossa espiritualidade seja emocionalmente saudável. Tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Reflita. Nossos estudos de quinta têm em média 10 minutos. É uma reflexão para que eu e você possamos pegar a ideia dessa reflexão de hoje e ruminá-la durante a semana. Tá bom? Deus abençoe você. Nos vemos no nosso próximo estudo.